Salmo 7. Salmo 7, meus queridos, como diz o título original, é um canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi benjamita. Davi, portanto, compôs este salmo por causa das palavras proferidas contra ele, por este homem chamado Cushi, que era da tribo de Benjamim. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal, ou paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final da meditação destes Salmos 3 a 7, salmos que possivelmente foram compostos naquele mesmo período em que Davi fugia de Absalão, seu filho. Os Salmos 3 a 7 são extraordinários. E apesar de escritos há milhares de anos atrás, são extremamente atuais. Descrevem os sentimentos, as reações, as aspirações de um homem de Deus, um crente do Antigo Testamento, diante dos conflitos, dos distúrbios terríveis pelos quais ele passou. São orações de um homem que viveu intensamente a sua fé, no meio de um turbilhão. Um homem com muitas falhas. Sim, Davi é um homem comum até certo ponto. Não é um herói todo certinho, que não falha, que não escorrega. Ele tropeçou muitas vezes. E ao compor os salmos, ele percebe que algumas situações que ele está passando são apenas reações a ações dele, como colher o que ele próprio plantou. Mas ele se apega a Deus. Essa é a marca de todos esses salmos. Um apego, um profundo apego ao Senhor. Um clamor por socorro de alguém que, mais do que tudo, quer restaurar a sua paz com Deus e quer, deste modo, continuar vivendo a vida da aliança. Ele sabe
que Deus não quebrou, mas que ele, em alguns momentos da vida, sim, não esteve à altura da aliança de Deus. Dos muitos problemas que Davi passou, se a gente lê os Salmos 3, 4, 5, 6, nós vemos o crescimento dos inimigos, a situação cada vez mais desesperadora, as limitações físicas, talvez falta de comida, talvez problema de segurança para ele, para sua casa, o fato de ter deixado para trás 10 das suas concubinas, que acabaram sendo abusadas por seu próprio filho, Absalão, foram violentadas perante todo o Israel, somando-se talvez uma doença física, uma enfermidade física no Salmo 6, e agora chega mais um fator em todo esse sofrimento, que é falsa acusação. Ele se sente acusado falsamente perante as pessoas, perante seu próprio povo. Mais uma vez eu chamo sua atenção para o título em epígrafe do Salmo, que diz: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Ninguém sabe quem foi esse homem chamado Cuxi. Se você procurar no restante da Bíblia, exceto lá nas primeiras páginas do Gênesis, que fala de Cuxi, mas em outro sentido, não sabemos, não há menção nenhuma desse Cuxi aqui, que era um homem da tribo de Benjamim. Ele só é mencionado neste salmo. Sabemos que ele falou, foi ele que fez uma acusação, uma forte e falsa acusação contra Davi. O fato dele ser benjamita esclarece em parte qual foi essa acusação ou as motivações desta acusação. Como nós sabemos, o antigo rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Portanto, os benjamitas dos dias de Davi olhavam para Davi com uma certa desconfiança, ou pelo menos parte desses benjamitas. Porque antes eles eram da família real. E quando Davi se torna rei de Israel e Saul perde o trono, por certo eles perderam muitos privilégios. E por isso há alguns ataques de pessoas desta casa, desta família, contra Davi. Um desses é justamente esse ataque aqui de Cuxi, mas eu queria que você abrisse a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 16. Nós temos mais um registro de acusações feitas a Davi justamente por alguém desta casa, desta família. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, e aqui nós temos justamente aquele contexto em que Davi precisou fugir de Jerusalém, perseguido ou ameaçado por seu próprio filho Absalão, que havia tomado o trono. Então Davi foge, e o texto diz, aqui no versículo 5, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Perceba então
que de fato algumas pessoas da família de Saul, da tribo de Benjamim, não estavam nada contentes com Davi, e nesse momento em que Davi havia perdido o trono para o próprio filho Absalão, um desses homens sai e começa a acusá-lo, e começa a amaldiçoá-lo. Veja a reação de um dos soldados de Davi a essa maldição. Está aqui no versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei? Pergunta dele é isso: o senhor vai deixar esse Zé Ninguém, esse cão morto aí, ficar amaldiçoando o senhor desta maneira? E então ele se oferece para resolver a situação. Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. E o interessante é a resposta